Está todo mundo participando. CEMED. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Dos dias 13 a 16 de março, estaremos realizando, aqui em São Paulo, o 11º Congresso de Escola Bíblica Dominical. É um trabalho que é feito pela nossa CPAD, destinado especialmente para professores de Escola Bíblica Dominical, superintendentes e, por que não dizer, pastor da igreja, porque o pastor da igreja também participa da Escola Dominical e, na verdade, é o organizador da Escola Dominical de sua igreja. Então nós queremos convidar a todos. Há uma preocupação da nossa CPD na área do ensino e louvo a Deus por essa preocupação, porque isso faz com que os currículos da Escola Bíblica Dominical eles sejam sempre atualizados e adequados ao nosso perfil, ao perfil da Assembleia de Deus. Então eu quero convidar a todos os pastores para que participem desse congresso, mas traga também o seu superintendente e os seus professores de Escola Bíblica Dominical, para que possam ter uma preparação melhor, tá certo? Um aperfeiçoamento melhor para a condução da nossa Escola Bíblica Dominical. 13 a 16 de março. Dia 13 de março, além da abertura desse congresso, nós temos também a celebração dos 85 anos de CPAD. E nós agradecemos a Deus pela maneira com que Deus tem abençoado a CPAD do Brasil, pela influência que ela exerce na nossa igreja do Brasil e, naturalmente, será uma grande festa preparada para todos os assembleianos. 13 de março, abertura do 11º Congresso e é também 85 anos da CPAD, onde estaremos todos aqui agradecendo a Deus por esse trabalho tão maravilhoso que Deus tem realizado através da CPAD. Portanto, espero você aqui em São Paulo para participarmos desse congresso da Escola Bíblica Dominical. Incentive os seus professores a participarem e certamente eles sairão daqui melhores, aperfeiçoados para conduzirem a nossa Escola Bíblica Dominical. Um grande abraço a todos, Deus os abençoe em nome de Jesus. CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 5. A autenticidade contra uma fé morta. Queridos irmãos, paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para a aula de número 5 do nosso trimestre, que tem o tema sobre a verdadeira religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. Trago uma saudação especial aos nossos queridos superintendentes da Escola Dominical, prezados professores e queridos alunos que têm servido a Jesus em nosso Brasil afora. Somos gratos a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui dando prosseguimento a esse estudo da carta do apóstolo Tiago. E hoje, especificamente, na lição de número 5, sobre a autenticidade contra uma fé morta. E eu quero incentivar você, professor, a você, aluno, a poderem adquirir o nosso livro de apoio à verdadeira religião. E é um livro que vai expandir as discussões e vai lhe ajudar muito na preparação das aulas deste trimestre. Bem, esta lição de hoje fala sobre a autenticidade contra uma fé morta. Ser autêntico, obviamente, ela é contrário a uma pessoa que tem uma fé morta. Se você tem uma fé autêntica em Cristo, automaticamente você vai dar testemunho dessa fé e vai viver de forma digna para a glória do nosso Deus. O texto principal desta lição está na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Só neste texto principal você percebe uma ligação claríssima entre os ensinos de Jesus, entre os ensinos do apóstolo Tiago, entre os ensinos do apóstolo Pedro, entre os ensinos do apóstolo João, ou seja, nós vemos uma ligação clara em toda a Bíblia sobre a prática da nossa fé.
o resumo da lição que você também precisa focar com os seus alunos, nós podemos vê-lo da seguinte forma: a nossa fé em Jesus Cristo precisa ser revelada mediante as nossas ações. E nesta lição nós temos alguns objetivos que nos ajudam a conseguir ter uma lição de forma mais clara para os nossos alunos. Esses objetivos fazem com que nós possamos tratar a lição de forma clara e direta com os nossos alunos. Então é importante que você perceba que nós temos 3 objetivos: compreender, explicar e destacar. Compreender o quê? Compreender os perigos de uma fé improdutiva. Devemos explicar aos nossos alunos as evidências da fé por intermédio das ações, visto que uma fé morta não produz ações. Um corpo que está morto não respira e não se mexe. Então você precisa explicar aos seus alunos as evidências da fé por intermédio das ações. E você precisa destacar o exemplo de fé de Abraão e de Raabe, que nós veremos no decorrer desta lição. Nesta lição, nós vamos abordar os perigos de uma fé improdutiva, a evidência da fé por meio das ações e exemplos bíblicos de uma fé viva. Tiago, ele escreve, nós temos visto isso desde as aulas anteriores, Tiago escreve em um contexto em que muitos professavam a fé em Cristo, mas suas vidas não refletiam esta profissão de fé. Para ele, para Tiago, a verdadeira fé cristã não pode ser apenas um consentimento intelectual, mas deve ter uma força dinâmica que transforma a vida do crente e se manifesta em ações concretas. Então não é algo apenas teórico, não é algo apenas preso a uma ideia ou uma filosofia, mas é um embasamento reflexivo que vai embasar as ações das pessoas, no caso dos crentes em Jesus. Então Tiago desafia a ideia de que é suficiente apenas acreditar, mostrando que a fé genuína é necessariamente baseada em obras que evidenciam a fé. Então, no primeiro ponto desta lição, nós estaremos tratando sobre os perigos de uma fé improdutiva. E qual é o primeiro perigo de uma fé improdutiva? A inutilidade. Esse primeiro ponto tem 3 subpontos, que vai falar sobre o perigo de uma fé improdutiva na inutilidade, no engano espiritual e no testemunho ineficaz. E nós devemos nos perguntar se as nossas ações realmente refletem o que professamos crer. Então, quais são os perigos de uma fé improdutiva? Tiago, no capítulo 2, nos faz 2 perguntas. Que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Uma fé que não se traduz em ações é inútil e não produz resultados tangíveis na vida do crente ou da igreja. Dúvidas têm surgido no decorrer dos séculos a respeito desse texto de Tiago, como se ele fosse uma contradição do texto de apóstolo Paulo, que vai dizer que a fé não vem por meio de obras, não é por ação humana, mas não é isso que Tiago está dizendo. Não há nenhum tipo de contradição aqui entre o que Tiago está dizendo e o que Paulo disse. Na verdade, Paulo rejeita a ideia de que as boas ações sejam meritórias para a salvação. Então, as boas ações não são meritórias para a salvação. Porém, o salvo em Cristo produz boas obras. Então, as obras não vêm primeiro
para que você seja salvo, mas pelo fato de você ser salvo em Cristo, as boas obras lhe seguem naturalmente para a vida cristã. Então, quando Tiago fala sobre as obras, ele se refere às boas ações que frutificam naturalmente a partir de um coração que ama a Deus e que ama o próximo. É importante ressaltar que há uma diferença, você precisa, professor, ressaltar isso com seus alunos, que há uma diferença entre crença e fé. Crença é o assentimento ao testemunho, ao passo que a fé é o mesmo assentimento ao testemunho acompanhado de confiança. Então, a pessoa pode ter até uma crença, mas ela pode não vir a ter fé, porque a fé é o mesmo assentimento ao testemunho, porém ele é acompanhado de confiança. Então, a fé improdutiva, ela prejudica o testemunho cristão quando os crentes não vivem de acordo com a fé que estão professando. Dessa forma, isso pode levar outros a questionarem a viabilidade do cristianismo. Uma fé sem obras falha em mostrar o poder transformador do Evangelho, tornando-se um obstáculo para aqueles que buscam conhecer a Deus. Ou seja, as obras não são apenas uma evidência de fé, mas também um meio pelo qual o amor de Cristo é demonstrado ao mundo. Cristo anda nas ruas da cidade por meio dos nossos passos. Ele habita em nós. Nós devemos abraçar em nome de Cristo, falar em nome de Cristo e agir em nome de Cristo. E se agimos em nome de Cristo, agimos com boas ações para a glória do nome do Senhor, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ou seja, o testemunho que não leva o amor de Deus de forma prática se torna fraco e ineficaz, prejudicando a missão de levar a mensagem de Cristo. Então isso produz também um auto-engano, um engano espiritual. Acreditar que a fé não precisa ser produtiva é enganar-se a si próprio. Tiago alerta que essa autossatisfação é perigosíssima, porque não leva à verdadeira transformação. Uma pessoa que tem apenas essa fé pode acreditar que é espiritualmente saudável, mas está morta espiritualmente. Aqueles que não têm uma fé que produz ações concretas do amor de Deus, na verdade, estão mortos. Desta forma, o auto-engano espiritual ocorre quando há discrepância entre o que a pessoa diz acreditar e o que ela realmente faz. É o popular chamado hipócrita. Você crê em uma coisa e você faz outra. Então você deve, professor, conversar com seu aluno em relação a isso. Como estão as nossas práticas da fé? Como estamos vivendo efetivamente o Evangelho de Cristo Jesus? E aí você tem o subponto 3, sobre o testemunho ineficaz. A nossa fé não pode ser alicerçada em rituais, tradições ou expressões externas de religiosidade, sem um comprometimento genuíno com os princípios morais e éticos ensinados por Cristo. Ou seja, não adianta você frequentar todos os cultos da igreja de forma ritualística. Não adianta você chegar na igreja, dobrar os seus joelhos e não orar. Existem pessoas que não estão orando mais de joelhos na igreja. Alguns por problema de saúde, mas outros porque não sabem mais orar mesmo. E alguns, ao invés de orar, vão até para a igreja em momentos de oração, mas ficam de castigo, porque eles ficam de joelho, mexendo no celular, conversando com a pessoa que está do lado, e ele não está orando. Ele está ficando de castigo. E Deus não tem nenhum interesse em estar ali de castigo. E o fato de orar de joelho, por exemplo, é uma expressão física de submissão, de reconhecimento à soberania, o poder e a autoridade do nosso Deus. Mas, pastor, Deus não aceita as minhas orações quando eu estou em pé, quando eu estou sentado, quando eu estou deitado. Não, Deus aceita. Obviamente que Deus aceita
o seu coração puro e quebrantado, o Senhor não desprezará. Mas, ao dobrarmos os nossos joelhos, nós também estamos quebrando as nossas próprias resistências, estamos nos curvando diante do Todo-Poderoso. Bem, o segundo ponto desta lição vai falar sobre a evidência da fé por intermédios da ação. E é uma sequência natural, óbvia, do primeiro ponto que nós estamos tratando. Então, o segundo ponto fala sobre a evidência da fé por intermédio das ações. E também é dividido em outras 3 partes. Fé e ação, amor em ação e obediência em ação. Ora, Tiago, no capítulo 2, versículo de número 17, afirma: a fé por si só, se não for acompanhada de obras, é morta. A verdadeira fé sempre se manifesta em ações. As obras não são um substituto para a fé. Estou repetindo sempre isso para não cairmos no erro de outras religiões que colocam as obras para a salvação. Como diz um pensamento de uma outra religião, diz que a salvação veio por meio da caridade, das práticas, das obras que a gente faz. E não é verdade. A salvação é por meio da fé em Cristo. Mas uma fé verdadeira em Cristo produz no crente a prática das boas obras. Então, a verdadeira fé sempre se manifesta em ações. As obras não são um substituto para a fé, mas uma expressão natural dela. Ou seja, proferir a fé torna-se ineficaz se não vier acompanhada de ação. Eu digo que amo o meu irmão, mas eu não quero vê-lo, não quero estar com ele, não quero ter comunhão com ele, não quero abraçá-lo e não quero vê-lo de jeito nenhum. Tem algum problema na forma que você está vivendo a sua fé. Na argumentação, Tiago aqui nesse capítulo 2, versículo 15, 16 e 17, Tiago vai se utilizar daquilo que nós chamamos de interlocutor imaginário, que é uma técnica comum na construção de uma argumentação. Vários textos do Novo Testamento você vai encontrar isso, Lucas 3:8, Romanos 3:7 e outros textos. Nesta leitura, nós podemos fazer a seguinte aplicação. Preste bem nisso. Tiago pode dizer aqui: alguém me dirá, mas, Tiago, você afirma que tem fé. E eu responderei, sim, e tenho obras para corroborar a minha afirmação que eu tenho fé. E aí ele segue: prove para mim que você tem fé sem obras, e eu provarei para você que tenho fé por meio das minhas obras. Os versículos seguintes, os versículos 15 e 16, têm sido sempre compreendidos como uma parábola, com uma aplicação no versículo 17, na qual exemplifica uma fé viva com o cuidado pelos necessitados. Ou seja, a fé autêntica, que Tiago está dizendo aqui, a fé autêntica é demonstrada por meio de atos de amor e compaixão. 1 João, no capítulo 3, versículo 17, expressa a mesma ideia. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer o amor de Deus nele? Fé em ação, amor em ação. Claramente dentro desse segundo ponto da nossa lição. Ou seja, as ações de fé também refletem obediência a Deus. Tiago mostra que a fé genuína resulta em seguir os mandamentos de Deus e viver de acordo com a sua vontade, demonstrando a transformação que a fé traz à vida do crente. E depois nós temos esse terceiro subponto do ponto 2, que fala sobre obediência em ação. Fé e obediência a Deus é algo que está ligado, são intrínsecas. Não dá para dizer que tem fé e não ser obediente ao nosso Deus. E o versículo 19 faz uma referência direta ao texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Há um só Deus
que é uma confissão central no monoteísmo, tanto cristão como judaico. A questão é que essa não pode ser apenas uma verbalização intelectual que há um só Deus. Ela pode se tornar vazia, afinal, mesmo os demônios reconhecem, concordam intelectualmente com a verdade que só existe um Deus. Evidentemente, isso não é uma indicação de fé salvadora para os demônios. Vale salientar que o monoteísmo em si não produz salvação. Judeus e muçulmanos são monoteístas, creem que só há um Deus, porém não são necessariamente salvos. Daí você tem o ponto 3, o último ponto dessa nossa lição, que vai falar sobre Abraão e Raabe, exemplos de uma fé viva. E ele vai destacar aqui, usando Abraão como exemplo, destacando-se a sua disposição de sacrificar o seu filho Isaque em obediência a Deus. Ou seja, foi a fé que levou Abraão a oferecer Isaque sobre o altar. Você vê que a fé cooperou com as suas obras, e por meio das obras a fé foi aperfeiçoada. Abraão não apenas acreditou em Deus, ele agiu conforme sua fé. Você conhece a história, obviamente que Deus não deixou que Abraão sacrificasse o seu filho, porque Deus também não aceita sacrifícios humanos. A questão não é essa. A questão aqui está em obediência. E Abraão, a sua ação corroborou com a sua fé. E Deus diz, eu sei que tu temes a Deus. Assim o anjo falou com Abraão. Então, todo o texto do grego do Novo Testamento que Tiago se utiliza aqui traz o significado de mostrar, exibir, evidenciar alguém ser justo tal como é e deseja ser considerado. Ou seja, essa palavra pode ser traduzida por comprovadamente justo. Ela é usada dessa forma em passagens como Mateus 11, 19, Lucas 10, 29, Romanos 3, versículo 4, por exemplo. Comprovado justo tem uma nuance diferente de declarado justo, que é a forma que Paulo utiliza, embora não exclusivamente, com mais frequência, como por exemplo, Romanos 3, versículo 20, Coríntios 4, 4. Tiago não está dizendo que ao oferecer Isaque como sacrifício, Abraão foi declarado justo. Pelo contrário, quando Abraão oferece Isaque, foi nesse exato momento que Abraão demonstrou ser justo. Dizendo de outra forma, o que ocorreu em Gênesis 22 foi a obra que demonstrou a fé que Abraão já possuía. Não foi a obra que lhe trouxe fé, mas a obra demonstrou a fé que Abraão já possuía. Por isso que Tiago aqui, ele se utiliza do exemplo de Abraão. Sendo Abraão o pai da fé e utilizado como exemplo, então o que Tiago faz? Tiago ele se utiliza de uma outra personagem no texto bíblico. Ele usa a personagem de Raabe, ele amplia a questão. Sai do pai da nação judaica e ele apresenta Raabe, uma mulher de origem gentia e de vida duvidosa. É verdade que ela entrou na genealogia do Messias por um ato gracioso e bondoso do nosso Deus. Mas Tiago amplia essa questão quando cita Raabe no versículo de número 25, juntando-se assim ao escritor dos Hebreus, que reconhece a fé de Raabe. E essa fé é caracterizada por além das palavras, mas por um compromisso profundo com os princípios do Evangelho, levando-nos a agir com amor, com graça, com justiça e com misericórdia. Então, nós precisamos entender que o que Tiago está propondo para nós é desafiador. Somos desafiados a cultivar uma fé autêntica e viva, evidenciada por ações, porque a fé improdutiva ela é inútil, mas a verdadeira fé se manifesta em obras de amor.
essa foi a nossa aula de hoje e eu espero que tenha contribuído para a sua vida e eu lhe aguardo na próxima lição para estarmos estudando a autenticidade de uma linguagem sadia na lição de número 6. Deus abençoe.